quero que você abra a Bíblia logo na carta de Tiago, que nós estamos estudando todo esse mês. Nós vamos orar. Eu não vou nem ler, eu vou orar primeiro, aí você senta, aí a gente começa a conversar aqui, amém? Então, enquanto você está abrindo aí, aliás, feche os olhos, depois você dá para abrir, feche com o olho fechado, né? Pai, eu quero te agradecer por mais essa noite, te agradecer por aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Pai, coloco a vida de cada um aqui em Tuas mãos, Senhor. A palavra que será ministrada aqui é Tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração, que divide juntas e medulas, alma e espírito. A Tua palavra é verdadeira e ela não volta vazia, antes de cumprir o propósito que ela foi destinada, que é a edificação, que é o ensino. Que a Tua palavra venha como uma semente e que o Senhor transforme os corações desde já, para que sejam como terra fértil para receber a Tua semente. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Queridos, muita alegria estar aqui de novo. Estamos aqui. Sei que vocês ficam muito felizes de me ver. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui para aprender um pouco mais. Estamos estudando durante todo esse mês a carta de Tiago, a epístola de Tiago, a carta que Tiago escreveu para os crentes. É muito interessante porque se você está acompanhando durante esses dias em que nós nos aprofundamos, em que nós estamos estudando um pouco mais a respeito de Tiago, a respeito de quem escreveu, para quem foi destinada essa carta, você sabe que essa carta foi escrita para os cristãos e não para os não cristãos. Lógico que a palavra de Deus é para todos, mas a intenção maior de Tiago ao escrever essa carta não foi para alguém que não conhece Jesus, foi principalmente para nós. Se formos contextualizar, todos nós que estamos aqui, eu acredito que todo mundo que está aqui hoje é cristão, se identifica como crente, cristão evangélico. Todo mundo que está aqui já conhece Jesus de alguma forma, já teve contato com o evangelho de alguma forma. E a gente costuma olhar a carta de Tiago como uma carta dura, repreensiva, é muito tenso ler, é muito direto, incisivo. Mas justamente porque ele está escrevendo para pessoas que já têm esse contato. Eu acredito que na mente de Tiago, ele estava escrevendo para crente. Ele não tinha que ficar pisando em ovos para escrever para pessoas, para falar com pessoas, para ensinar pessoas que já deveriam saber de muitas coisas. Muitas vezes esses somos nós. Na verdade, a gente precisa olhar a palavra de Deus, eu sempre digo isso, como um espelho. A gente precisa se ver na palavra de Deus. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos leia. Não somente ler a palavra, mas a palavra de Deus tem que ler a nossa vida. Então lemos ela, sabemos que Tiago escreveu para os crentes lá daquela época, mas o que Deus está querendo falar para mim hoje? Se ele escreveu para os crentes da época, ele está falando comigo que sou crente então. Então, se ele está sendo duro com eles lá, é justo que ele seja duro comigo aqui. E existem muitos motivos para ele estar agindo dessa forma. Essa carta é uma carta que ela põe à prova a nossa vida, nossa fé, nossa cristandade. Ela prova nossa fé, nosso compromisso com a palavra de Deus. A gente veio aprendendo isso nos 2 primeiros capítulos, o quanto a nossa fé ela é posta à prova, muitas vezes nas palavras duras de Tiago. Ela prova o nosso compromisso. Será que estamos sendo condizentes com aquilo que Jesus ensinou? Ela prova o nosso amor.
por Deus e o nosso amor pelo nosso próximo também. Ela prova o nosso amor pelos nossos irmãos. E tanto que ela fala um trecho somente a respeito de não fazer acepção de pessoas. Mas ela também, ela principalmente, e eu quero que vocês gravem isso, quero que vocês memorizem isso, que vocês coloquem isso na tábua do coração de vocês, não é assim que fala? Coloquem isso na tábua dos vossos corações. A palavra de Tiago é uma palavra que põe à prova a nossa maturidade. Maturidade é a palavra-chave para entender o que Tiago está querendo falar com a gente através dessa carta inteira. Hoje vamos trabalhar somente o capítulo 3 e o capítulo 4, mas toda a carta fala sobre o quanto nós deveríamos ser pessoas maduras, ou quão maduro deveríamos ser, já que nós nos dizemos cristãos. Já que nós somos cristãos e falamos isso, que nós cremos nesse Deus e professamos essa fé, é normal que ao nascer de novo, assim como um nascimento carnal, um nascimento físico de um bebê, a gente não tenha toda a maturidade, mas é natural, e a Bíblia fala muito a respeito disso, que é natural que nós cresçamos, que nós venhamos a desenvolver, a amadurecer. O amadurecimento é um processo natural de todo mundo que nasce de novo, porque nós nascemos e crescemos. Então, já que Tiago está falando para crente, e está pegando tanto no pé de crente, então ele provavelmente, com certeza na verdade, ele está falando para crentes que deveriam crescer em determinadas áreas e ainda demonstram imaturidade muito grande nessas áreas. Então, uma carta sobre maturidade. É por isso que ele pede tantos frutos, ele fala tanto sobre provas de fé, demonstrar a fé, provar a sua fé, mostrar através das obras, dos frutos que você tem, que você realmente tem fé. Porque de que adianta eu nascer de novo, dizer que eu tenho fé, dizer que eu sou cristão, se eu não desenvolvo isso? E esse desenvolver, esse demonstrar, esse expor essa fé, é a prova de que a pessoa está amadurecendo, de que aquilo está crescendo dentro dela e está transbordando, está dando frutos. É uma carta sobre maturidade. E é interessante porque bebês, por exemplo, eles são imaturos. A Luna, minha filha, está para ali, ela estava aqui agora, ela é imatura. Ela não sabe fazer nada, as coisas, ela não se controla, ela não tem domínio, ela não sabe o que fazer. A gente solta a menina, ela vem correr atrás de uma luz aqui na frente. A luz passa para cá, passa para lá e a Luna está correndo atrás da luz. As pessoas imaturas, elas não sabem muito bem o que estão fazendo da vida delas. Elas simplesmente estão ali, simplesmente estão vivendo, simplesmente estão existindo. Mas a Luna vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai parar de ficar correndo aqui atrás da luzinha aqui na frente. Acontece que muitos de nós, cristãos, estamos há tanto tempo vivendo esse evangelho, participando de uma igreja, né? Congregando, professando essa fé, se dizendo cristão, mas temos agido como bebês, temos agido como crianças. Então, a gente precisa se analisar, será que temos agido com pessoas, cristãos maduros na fé, que se dizem cristãos verdadeiramente? Será que o fato de eu expressar e falar para todo mundo que eu sou cristão tem sido exposto,
tem sido expressado através de ações maduras, de comportamentos maduros? Ou será que eu tenho agido como criança, apesar de dizer para todo mundo que eu sou um cristão maduro, crente velho? Então, é uma reflexão, porque existem muitas áreas da nossa vida que nós precisamos amadurecer. E uma prova, uma das maiores manifestações da maturidade está no autocontrole. É aí que a gente vai começar agora a entrar na palavra de Provérbios, no capítulo 3. É interessante, esse capítulo ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Na verdade, pessoas usam muito, ele é muito dito, porque talvez seja uma das áreas da vida do ser humano em que a imaturidade tem dado mais fruto. Talvez seja uma das áreas do ser humano em que ele tem mais demonstrado ser uma pessoa imatura, onde o cristão tem mais demonstrado a sua criancice, a sua imaturidade. É justamente nessa área que o capítulo 3 de Tiago aborda. E o autocontrole, voltando a falar da minha filha, por exemplo, da Luna, a Luna é um bebê. Quem tem bebê sabe que bebê faz necessidades na fralda. Por que o bebê usa fralda? Porque ele não se controla. O bebê não sabe dizer a hora que ele vai fazer xixi, fazer cocô, prender, pedir para ir no banheiro, sentar, fazer só quando chegar lá. Eu creio que todo mundo aqui consegue. Todo mundo aqui, só quem tem problema, talvez, mas para um corpo amadurecido tem a capacidade de se controlar, fisicamente, biologicamente falando. Um corpo amadurecido consegue controlar suas necessidades, suas ações biológicas. Um bebê, por ser imaturo, não tem essa capacidade. Então, mesmo que a Luna sabe que é incômodo fazer cocô na fralda, ela já fala, papá, cocô, mas a gente olha e o cocô já está lá, infelizmente. Mas muitos, como eu falei, muitos cristãos têm feito cocô na fralda e têm pedido, implorado para que outros continuem continuamente, constantemente limpando esse cocô, trocando as fraldas, sem nunca pensar em aprender a controlar a si mesmo, sem nunca desenvolver um autocontrole para que possa segurar suas necessidades e impedir de fazer cocô por aí. Amém? Vocês estão entendendo, né? É uma ilustração, não é literalmente. Mas nós temos feito isso. E o capítulo 3, eu digo de um modo geral. O capítulo 3 de Tiago fala o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Cadê? Vou ler daqui. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, a gente pode conduzir o cavalo para onde a gente quiser. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua. A língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E dentre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo.
É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Eu acredito que até aí. Queridos, existem áreas da nossa vida que a gente precisa aprender a dominar. Existem áreas da nossa vida que há uma grande necessidade, é uma obrigação nossa como cristãos, como crente, aprender a ter controle. Existem áreas da nossa vida que, se nós não estivermos podando, controlando, nós estamos destruindo a nossa vida, a nossa imagem, a vida de pessoas, destruindo a imagem de cristãos que nós dizemos que somos. Existem áreas da nossa vida, e essa é uma área muito importante, que fala muito a respeito do nosso cristianismo. Para pessoas maduras que nós somos, nós não podemos nos dar ao luxo de sermos pessoas que não conseguem controlar aquilo que a gente fala, nossa língua. E quando eu falo de língua, eu não falo só de palavra, eu falo de todo um comportamento, toda uma vida, toda uma forma de se expressar para o mundo, toda uma forma de passar uma mensagem. A palavra de Deus fala que, aliás, eu já estou sendo herege dizendo a palavra de Deus fala, mas nós falamos de muitas maneiras. Nós falamos através da boca, sim, mas nós falamos através de atitudes, nós falamos através do nosso comportamento. Nós somos seres verbais e somos seres não verbais. Então, muitas das vezes, a maneira como a gente age com as pessoas, a maneira como a gente recebe as pessoas, o nosso comportamento, onde quer que nós estejamos, está passando uma mensagem negativa. Muitas das vezes, a maneira como a gente expressa uma opinião, ou um desapontamento, ou discorda de alguma coisa, e não é para concordar com tudo, mas a maneira como muitas vezes nós discordamos de muita coisa, está passando uma mensagem perversa, uma mensagem infernal do diabo. Estamos plantando sementes malignas, estamos envenenando a mente e o coração de outras pessoas e o nosso coração através da nossa língua. E uma das maneiras de nós provarmos a maturidade de alguém é observando a maneira como essa pessoa fala. Você tem observado a maneira como as pessoas ao seu redor têm se comportado? A maneira como as pessoas que você conhece têm agido? Você tem conseguido observar na vida das pessoas se elas têm expressado algo bom? Porque você pode tirar a maturidade de alguém, o nível de maturidade de alguém daí. Pessoas imaturas, elas são pessoas que não conseguem controlar a língua. Hoje, num tempo em que vivemos mídias sociais, redes sociais, o mundo totalmente na palma da mão, e onde tudo na nossa vida está exposto, tudo na nossa vida está à mostra para que todo mundo veja, a gente pode dizer muito bem que a gente conhece uma pessoa a partir daquilo que ela posta, a partir daquilo que ela compartilha, a partir dos textos que ela escreve, a partir das pessoas que ela segue e acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a partir das conversas que essa pessoa tem online. Mas não somente isso, na nossa vida em comunidade, aqui, entre nós, a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós interagimos, como nós nos relacionamos entre irmãos, como família que nós dizemos que somos, a maneira como nós consideramos o nosso próximo, nosso amigo, nosso irmão, nosso familiar, nosso querido que está aqui tão perto,
a maneira como a gente trata o outro, a maneira como a gente consegue se ofender com pequenas coisas que o outro faz, isso expressa a nossa maturidade. A partir disso, a gente consegue observar se o outro está sendo imaturo ou não. A partir da maneira como o outro chega para mim, para falar de um irmão, por exemplo. A partir do momento que eu recebo alguém para falar de outro alguém, eu estou dando ouvidos para Satanás envenenar minha mente, porque a língua que está sendo proferindo aquelas palavras é uma língua demoníaca, venenosa, de uma pessoa completamente imatura. Deveria ser madura? Deveria. Está agindo como uma criança. A imaturidade tem sido revelada através da língua, através das palavras, entre nós, entre cristãos por aí, na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro. E tem um versículo, tem uma passagem, essa passagem ela é maravilhosa. Mateus 12, 33, diz o seguinte, a partir do 33 até o 37, diz o seguinte: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, isso é Jesus falando, viu, gente? Isso é Jesus falando, não sou eu não. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que vocês falarem. Por suas palavras, olha, presta atenção nisso, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas vocês podem ser condenados. Queridos, eu não sei se a gente passa por essa passagem de Tiago 3 só como uma crítica ao irmão fofoqueiro da igreja, só como uma crítica tipo, eu tenho que controlar minha língua, olha fulano, tira brincadeira com alguém, olha aí, tá vendo? Falou mal do ciclano. Eu não sei se a gente passa por essas passagens, por esses versículos, por esses alertas que a Bíblia traz para a gente como uma forma de brincadeira irresponsável, ou se a gente está levando a sério mesmo tudo isso. Porque se nós entendêssemos o que o próprio Jesus falou na passagem de Mateus, nós levaríamos muito mais a sério essa coisinha pequena, essa atitude tão infantil, pequenininha, coisa pouca, inofensiva, que é soltar a língua e falar mal de alguém, quer ser maldoso com alguém, quer ser uma pessoa fofoqueira, quer ser uma pessoa que inventa coisas, mentirosa. Se nós já parou para pensar o quanto a gente avalia os pecados, a gente analisa a gravidade dos pecados pelas consequências que ele traz, porque consequências realmente são diferentes. Se alguém matar alguém, ele vai preso, mas se alguém mente, ele no máximo vai perder uma amizade, se alguém descobre, aí ele vai ser repreendido e tudo mais. Então as pessoas olham para isso e veem, não, matar eu não posso, estuprar eu não posso, abusar de alguém eu não posso, mas isso aqui passa, isso aqui é pouco, isso aqui é menor. Falar mal de alguém, soltar minha língua, não controlar, ser maldoso, maledicente, não, isso aqui é menor, a consequência é menor, então é menor. A gente não está levando em consideração que o pecado por si só já te levou para o inferno. O pecado por si só já gerou condenação para toda a raça humana, independente de qual seja. Jesus
se pregou numa cruz, morreu, se entregou, pelo teu pecado de falar mal do outro também. Jesus sofreu o que Ele sofreu para te livrar do pecado da língua maledicente também. Não foi só o cara que assaltava, não, que recebe absolvição e misericórdia e graça, não. O mentiroso também vai para o inferno. Então, é interessante que o capítulo ele ainda faz uma advertência, iniciando o primeiro versículo, falando que a arte de ensinar, lá em Tiago 3:1, não é para todo mundo, né? E ele diz: não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que a gente recebe maior juízo, porque a gente tropeça em muita coisa. A gente tropeça em muita coisa. Aquele que não consegue tropeçar em falar, esse cara tá bem, é perfeito. E o que ele quis dizer quando ele falou isso? Ele quis dizer que, assim como Jesus falou lá na passagem de Mateus, a gente não pode ser hipócrita. A gente não pode ser hipócrita achando que a gente pode ensinar aquilo que a gente não tem vivido. Muitos de nós estamos sendo hipócritas ao querer falar como alguém deveria agir, quando nós estamos agindo como piores ao falar mal dessa pessoa. Às vezes não estamos fazendo nada e estamos querendo que alguém faça, que alguém haja dessa forma, querendo ensinar alguém como servir, se nem nós mesmos servimos, querendo ensinar alguém a ser bondoso, se nem nós mesmos somos. Então é um alerta, até mesmo para esse espírito orgulhoso. Da nossa palavra, da nossa boca, deve sair apenas aquilo que a gente tem vivido, a palavra de Deus que enche o nosso coração, a palavra de Deus que deveria estar nos ensinando, nos moldando, construindo um caráter aprovado. É essa palavra que tem que sair da nossa boca. Aquilo que a gente deve falar, se não serve para abençoar ninguém, aquilo que está saindo da nossa boca, se não está construindo algo na vida de alguém, é melhor que você fique calado e aprenda a controlar essa língua, porque justamente a imaturidade, essa imaturidade que eu falei, ser alguém imaturo, é que faz com que a gente não consiga controlar, e em vez de abençoar alguém, estamos amaldiçoando, porque como eu disse, a nossa atitude fala muito mais do que nossas palavras. Nosso comportamento, nossas ações têm dado um testemunho terrível quando a gente ensina aquilo que a gente não vive. Porque eu seguiria alguém que diz porque alguém que está chegando agora na igreja iria querer cumprir um princípio, se ele não vê aqueles que estão ensinando, aqueles que estão aqui há tanto tempo, aqueles que já deveriam ser aptos para cuidar, aqueles que já conhecem há tanto tempo as Escrituras, a palavra, o Evangelho, ou pelo menos deveriam conhecer, se eles não enxergam neles a palavra de Deus sendo manifestada, se eles não enxergam neles a maturidade. A gente precisa, as pessoas maduras, elas precisam buscar sabedoria para expressar essas palavras. Precisamos buscar em Deus um coração sábio, atitudes sábias. Precisamos amadurecer ao ponto de agir e falar de forma sábia. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos relacionar com Deus para que Ele nos amadureça e nós consigamos ser sábios
ao agir e ao falar com as pessoas. Provérbios 10:19 diz que quem controla a língua é uma pessoa sábia. Então, a sabedoria está diretamente ligada à maturidade. Uma pessoa madura que tem autocontrole em relação a tudo na vida, inclusive, principalmente em relação àquilo que faz, que fala, essa pessoa, ela está agindo com sabedoria. Isso é ser sábio. No versículo 13, pulando para o versículo 13 de Tiago 3, ele diz: se, pelo contrário, tendes em vosso coração, aliás, versículo 14, né? Aliás, o 13 mesmo, perdão, está certo já. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, contendas, não se gloriem disso, não se orgulhem disso não, nem mintam contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem lá do alto, pelo contrário, é sabedoria terrena, sabedoria animal, sabedoria demoníaca. Pois onde há inveja, onde há rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, diga pura. Depois pacífica, diga pacífica. Gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Domingo eu falei sobre isso. Quem estava aqui lembra que eu falei sobre sermos pacificadores, sobre buscarmos a paz que vem de Deus. Eu falei sobre paz. Pessoas maduras, as pessoas para quem Tiago está se referindo, os crentes que deveriam ser maduros, que são as pessoas que deveriam ter autocontrole de si mesmo, elas buscam a sabedoria para agir, para se controlar, para falar, para se comportar diante das pessoas. Elas buscam essa sabedoria de Deus, porque quem busca no mundo, quem busca sabedoria em qualquer outro lugar, aqueles que se dizem arrogantes e inteligentes, mas ao mesmo tempo estão em contendas, estão provocando brigas, vivem em conflito com os outros irmãos, se dizem tão sábios, se dizem tão maduros, se dizem tão inteligentes, mas ficam arrumando briga, ficam falando mal dos outros, ficam destinando a língua deles para envenenar o coração de outras pessoas. Esses não são sábios de verdade, não são pessoas inteligentes de verdade não. Ele disse, é mentira isso. É um engano achar que essa pessoa é sábia, é um engano achar que uma pessoa que não consegue controlar a si mesmo é alguém maduro, é um engano achar que uma pessoa que não consegue nem mesmo controlar a sua língua, aquilo que fala, que corre o tempo todo para estar falando mal de alguém, é um engano achar que essa pessoa é madura, porque o maduro de verdade, o maduro que buscou verdadeiramente a sabedoria dele em Deus, essa pessoa é pura.
A sabedoria que Deus derrama no coração da pessoa que se relaciona com Ele é uma sabedoria que gera paz no coração, é uma sabedoria que une as pessoas e não afasta elas, é uma sabedoria que faz com que a gente tenha bons relacionamentos, seja amável uns com os outros, não gere contendas, seja pacificador dos problemas que a gente encontra pela frente, em vez de afastar, juntar, reconciliar. É uma sabedoria que faz com que a gente tenha misericórdia das pessoas. Quando a gente enxerga alguém fraco, a gente procure ajudar e não falar mal, ser suporte um dos outros, ser um ajudador uns dos outros, ser apoio uns dos outros, sermos servos uns dos outros. Essa é a sabedoria de quem busca em Deus maturidade. Essa pessoa está sendo madura. Essa pessoa está sendo madura. Não adianta só dizer que é maduro. Não adianta só dizer que é inteligente e sábio. É por isso que Tiago fala tanto sobre frutos. É por isso que Tiago fala tanto sobre obras, sobre a gente demonstrar as coisas. Porque palavras por si só podem ser lançadas por qualquer pessoa. A gente pode falar qualquer coisa e agir de outra forma. As nossas ações e nosso comportamento é que vão dar prova daquilo que a gente tem falado. Pessoas maduras agem de acordo com aquilo que falam, cumprem aquilo que elas falam. A sabedoria que devemos buscar do alto, ela encherá o nosso coração com aquilo que é bom, porque a boca sempre vai falar aquilo que está cheio, o nosso coração. A nossa boca sempre vai expressar aquilo que a gente enche, aquilo que a gente é cheio por dentro. E é justamente lá, nesse coração, em que surgem esses maus desejos. É justamente lá, nesse coração que a gente não cuida muitas vezes, que começa a ser gerado esse desejo tão grande e incontrolável de falar mal de alguém. Esse desejo terrível de querer o tempo todo abrir a boca para mentir, para enganar, para trapacear, para se engrandecer, para derrubar alguém. É lá nesse coração. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É onde nascem as contendas. E é justamente sobre isso que o capítulo 4 começa a falar. Se a gente continuar falando, se a gente continuar lendo Tiago, ele já inicia o capítulo 4, ele já dá continuidade a esse assunto, ele já continua falando sobre como deveríamos ser maduros, falando sobre onde essas contendas são geradas. Porque uma pessoa imatura, uma falta de administração e imaturidade, uma falta de autocontrole na nossa vida, não pode gerar outra coisa senão divisões e contendas. Uma pessoa madura, ela não provoca brigas. Pelo contrário, ela reconcilia, como eu falei agora há pouco. Uma pessoa madura, ela não gera contendas. O capítulo 4 ele fala: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, dentro de vocês? Versículo 2: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas vocês não podem obter nada, nada vocês podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada vocês têm, porque vocês nem pedem. E vocês pedem e não recebem também. Quando pedem, não recebem, porque vocês pedem mal, pedem para esbanjarem em seus
prazeres. A guerra que a gente vive uns com os outros, a guerra que as pessoas alimentam uns com os outros, até mesmo dentro do contexto cristão, até mesmo dentro de igrejas, os conflitos que são gerados por não saber administrar os nossos desejos, eles nascem aí, dessa ganância, desse orgulho desenfreado, desses prazeres, dessa inveja de querer ter o que o outro tem. A gente trava uma guerra uns com os outros e acaba travando uma guerra com o próprio Deus, porque a postura que a gente leva não é a postura de um cristão e não é a postura de alguém que anda com Deus. E Deus é muito claro, gente. Deus, ele não é relativo naquilo que ele ensina, naquilo que ele fala. Deus não é um Deus do depende. Deus não é um Deus parcial. Deus, ele é muito direto. As coisas com Deus é sim e não. Então, não existe um meio termo. Não existe um crente meio termo, que está aqui e acolá. O que o pessoal costuma chamar de crente Raimundo, é isso, né? Que é um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe, esse crente nem existe. O cristão verdadeiro, o cristão, ele é completamente entregue àquilo que Deus está querendo ministrar e construir na vida dele. Vivemos o crescimento. Eu falei que nós nascemos e estamos no processo de amadurecimento, mas se nós não demonstrarmos que estamos realmente amadurecendo, se nós estamos estagnados, nós somos apenas de boca, somos falsos cristãos. Então essas pessoas, elas não são amigos de Deus. E ele é muito claro, se a gente seguir o versículo, ele fala: infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. A postura que a gente leva, imatura, a postura de pessoas, de criancice que a gente leva para a nossa vida, a dificuldade, a rejeição que a gente tem em amadurecer, em crescer, em nos tornarmos pessoas melhores a cada dia que passa, mesmo com os nossos erros, mesmo com a dificuldade de amadurecer, mas se nós nos impedirmos de passar pelo processo de amadurecimento, nós estamos passando a mensagem de que nós não queremos nada com Deus. Nós passamos justamente essa mensagem. Aquele que não controla a língua, aquele que gera contenda entre os irmãos, aquele que vive de conflitos, aquele que só quer realizar os prazeres egoístas da carne dele. Essas pessoas imaturas, elas estão passando justamente essa mensagem de que não querem ser amigos de Deus. Automaticamente elas se tornam inimigas. Querido, eu não iria querer ser inimigo de um Deus, desse Deus que pode todas as coisas, de um Deus que pode não somente destruir a minha vida, mas lançar a minha alma no inferno, que é como a palavra diz. Não devemos temer a homens, não devemos temer a coisas desse mundo, tememos a Deus, que é bondoso, misericordioso, maravilhoso, mas que diante da nossa postura de não nos submetermos a Ele, estamos automaticamente nos condenando pelo caráter justo dele ao inferno. É pela nossa língua que nós estamos nos condenando, como a palavra disse lá em Mateus, como a gente leu. É pelo nosso comportamento, é pelas nossas ações que estamos nos condenando. Tiago ainda faz um apelo final. Ele na verdade suplica, ele clama, ele apela
para que a gente não haja dessa maneira. Como eu falei, é um ensino. Tiago está instruindo o povo, Tiago está querendo ensinar algo para um povo que já deveria ser maduro. E ele ainda fala no versículo 7 do capítulo 4: sujeitai-vos, portanto, a Deus vocês devem se sujeitar. É a Ele, é somente a Deus que a gente tem que prestar toda a nossa vida, prestar conta da nossa vida. É somente para Deus que a gente tem que sujeitar todas as nossas ações. É somente para Deus que a gente tem que colocar as nossas falhas e as nossas dificuldades em crescer e amadurecer. A gente tem plena capacidade de resistir ao diabo, como a palavra fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem dificuldade. A língua, essa língua que a gente tem sujado e contaminado meio mundo, é uma língua infernal, como a palavra diz, é uma língua diabólica, e a gente tem se sujeitado a ela, a gente tem sido submisso a essa língua, é ela que está controlando a nossa vida. Esses comportamentos ruins, essa necessidade, esse egoísmo, essa necessidade de gerar contendas é que tem controlado a vida dos crentes. Mas ele pede: sujeitem-se a Deus, resistam a isso, resistam ao diabo. Basta que a gente resista, que ele vai fugir. Ele ainda diz: chegai-vos, se achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purifiquem as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpem o coração. Afligi-vos, entristecei-vos, lamentem, chorem, convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Queridos, é isso. Se durante esses 2 capítulos ele tem batido tanto na gente, se nesses 2 capítulos ele tem pisoteado tanto naquilo que temos errado, se ele tem enfiado essa espada no nosso coração, para que a gente venha sentir realmente o que temos feito de errado, é para que a gente chegue nesse ponto e realmente entristeça o nosso coração diante do pecado, que ainda tende a nos dominar. A gente tem que ficar triste com isso. A pessoa que não se entristece mais com esse comportamento tão triste, tão terrível, com esses comportamentos tão sujos, a pessoa que é tão insensível, essa pessoa já está condenada. Uma pessoa que não tem capacidade de perceber o comportamento ruim que ela tem tido, essa pessoa é como a palavra diz, a língua dela já condenou ela para o inferno. Então, a palavra que temos que deixar no nosso coração, aquilo que temos que trazer ao final dessa mensagem, ao final desses 2 capítulos, que Deus que tem falado tanto conosco, eu creio, quando Deus bate na gente, é para nos curar, é para trazer alguma restauração em nosso coração. Então, eu quero que você fique em pé.